Aleluia, glória a Deus. Antes de entrarmos na live, vamos orar, agradecer a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças te dou a Deus pela tua palavra, tua lei é perfeita e refrigera a alma. Teu testemunho é fiel e dá sabedoria aos simples. Teus preceitos são retos e alegram o coração. Teu mandamento é puro e ilumina os olhos. Mas desejáveis são os do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel, e o que goteja dos favos. Também por eles o teu servo é advertido, e em os guardar a grande recompensa. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Em teus preceitos medito, e observo os teus caminhos. Deleitar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Desvendo os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Os teus testemunhos são o meu prazer, os meus conselheiros. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e eu os guardarei até o fim. Deleitar-me-ei em teus mandamentos, que eu amo. Antes de ser afligido, eu me extraviava, mas agora aguardo a tua palavra, para sempre, ó Senhor. A tua palavra está firmada nos céus, ó, quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação o dia todo, ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. A tua palavra é fiel a toda a prova, por isso o teu servo a ama. Antecipo-me à alva da manhã e clamo, aguardo com esperança as tuas palavras. Os meus olhos se antecipam às vigílias da noite, para que eu medite na tua palavra. Anelo por tua salvação, ó Senhor. A tua lei é o meu prazer. Que minha alma viva para que eu te louve. Ajude-me as tuas ordenanças. Aleluia. Glória a Deus. Seja bem-vindo à live de leitura bíblica, retornando à leitura diária. Vamos começar de novo a leitura da Bíblia. Não porque eu parei, não é isso, não se trata disso. Às vezes Deus quer tratar conosco pessoalmente. E esse tratamento é entre Deus e a pessoa, no secreto, no quarto. Só é a pessoa e Deus, né? Por isso eu dei um tempo perdão, no YouTube, mas estou voltando e peço já que você seja bem-vindo a esta live de leitura. Está meio escuro aqui, mas estamos aprimorando o local. Amém? Adaptando, melhorando para fazermos o melhor para o Senhor, nosso Deus. Então vamos reiniciar aquilo que é de fato a Bíblia Sagrada para nossas vidas. Manejar bem o livro que a gente tem na mão, a Palavra de Deus, que é um livro de defesa e ao mesmo tempo livro de ataque. É um livro que nos defende das setas do maligno, dos dados inflamados do maligno, e ao mesmo tempo é um livro que ataca o maligno. O irmão vai lembrar de Lucas 4, Mateus 4, quando Jesus foi tentado no deserto. Quando Jesus usa a palavra para se defender, Satanás percebe que ele usa e usa também a palavra para atacar. Então, a palavra de Deus, nesta minha aqui, a minha versão é de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, da casa publicada em Fase Paulista, 2019. Revista e corrigida, João Ferreira de Almeida. Contém, a Bíblia Sagrada tem 66 livros, dividido em 2 tomos. Primeiro, Testamento, aliás, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E aqui diz a Bíblia Sagrada, Velho Testamento, que vai ter, né, os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º,
Samuel, segundo Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são 39 livros que formam o Antigo Testamento da nossa Bíblia que nós temos em mão. Essa que nós temos em mão aqui. Diferente da Bíblia hebraica. Nos outros vídeos traremos as divisões da Bíblia. E no Novo Testamento tem Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, que não é o que traiu Jesus, e Apocalipse, que forma o último livro da Bíblia. Então, assim, muitas pessoas querem entender a palavra de Deus, sim. Como ocorreu a história, o que aconteceu no decorrer da história, qual é o tempo que comprime da vida de Cristo, em que tempo Jesus veio, como estava aquele tempo, como surgiram os judeus realmente, como eles se agregaram, né, neste período de tempo. Lendo o Apocalipse. Você não vai entender a Bíblia lendo o Apocalipse. Você tem que ler do princípio. Porque no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, está escrito: no princípio. Então tudo trata do princípio. O Apocalipse é o final da história. Então, quer compreender, quer ler a Bíblia, procure ler do princípio. E é o que vamos começar hoje. E vamos fazer nossa leitura dividida. No livro de Gênesis tem 50 capítulos. Vamos fazer live dividido em 2 tempos. Se o livro de Gênesis tem 50 capítulos, vamos fazer a nossa live diária dividida em 2. Vamos ler 25 capítulos. Se o livro de Êxodo tem 40 capítulos, vamos ler 20 capítulos. Por que isso, irmão? Porque eu quero acelerar. Estou na leitura anual. Eu me atrapalhei na leitura anual deste ano, né? Eu dei um pulo para querer estudar um pouco a história. Eu entendi, aprendi um pouco, mas eu resolvi começar de novo. Não porque eu não entendi, não é isso. Resolvi começar de novo para me entender novamente, porque da forma que eu li eu entendi, mas eu leio de novo do início, vou entender melhor, né? Então isso que eu estou falando para vocês é que eu li ela de uma forma cronológica, porque a Bíblia ela não é em ordem, não é. O que está em Gênesis não é o que está em Êxodo. O que está em Êxodo pode estar em Reis, e o que está em Reis pode estar em Jeremias. E o que está em Jeremias está em Isaías. E assim por diante, o que está em Isaías está em Malaquias, né? Então é assim, a Bíblia ela não é esta aqui. Ela não é em ordem cronológica. Mas tem Bíblia em ordem cronológica. Mas eu li nessa em ordem cronológica em pesquisa. Nos livros, eu entendi um pouco. Esse entendimento que eu tenho é para mim. Porque ainda não entrei no curso de teologia, mas eu estou caminhando para lá. Para o beneplácito do reino de Deus. Não aprenderei a Bíblia para porfiar com um irmão. De que eu sei ler mais do que ele. De que eu entendo mais do que ele. De que eu sei fazer um sermão para pregar mais do que ele. Nada disso. A Bíblia eu leio para mim mesmo, aplicar em mim. Para eu guardar a palavra de Deus no meu coração. Para mim não abandoná-la. Amém? É para mim. Agora, quando eu começar a estudar teologia, vai ser para a salvação das pessoas. Levar o evangelho em forma de evangelismo de rua, culto de rua, para alcançar as vidas das pessoas. Que hoje o mundo precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus? Sim. Preciso muito. porque eu tenho que guardar minha salvação, minha fé, para chegar na glória celestial.
E no dia que nós formos arrebatados desta terra, eu participar deste grande evento e não ficar para trás. Ou seja, o mundo hoje é evangelizado de várias formas. Através de filmes, através da palavra de Deus, através de livros, através de peças teatrais, ou até mesmo por danças, movimentos corporais, através de libras, através de estrutura para pessoas que têm problema de visão, através de estrutura para pessoas que não escutam, através de estrutura para pessoas que não falam. Ou seja, a palavra de Deus ela é pregada de todas as formas. Mas o que acontece é que as pessoas não querem. Porque nos últimos dias, assim diz a palavra de Deus, que não atrairia pessoas que têm comichão nos ouvidos. O que Paulo está falando é que a palavra de Deus ela não vai atrair ninguém que tem comichões nos ouvidos. Ninguém que não quer ouvir, nem tê-la e nem aceitá-la. Ele vai atrair aquelas pessoas que são sensíveis a palavras, que são sensíveis ao Espírito Santo, que recebem a palavra de bom grado, de bom coração. Aí a salvação é para essas pessoas. Logo, a salvação ela é restrita, é só para uns e para outros não? Não. A salvação é para todas as pessoas. Mas como o coração do homem se endurece todo dia, ele não quer saber da palavra. Ele quer saber de pecar e estar satisfazendo a vontade da sua carne. Isto é palavra. Hoje em dia, não podemos falar de certas palavras, como mexer no gênero humano, mexer na estrutura da vida das pessoas, nas escolhas delas erradas. Mas a palavra mexe. E se vamos ler a palavra de Deus, a gente vai chegar lá. Não tenho medo de mídia, não tenho medo de direitos autorais, não tenho medo de ninguém, porque aquele que está comigo é maior do que aquele que está no mundo. E o dono da palavra é poderoso, porque se a palavra diz que o pecador tem que se arrepender dos seus pecados e ser salvo, Jesus ainda está fazendo esse trabalho, porque ele ainda é o nosso Salvador, ele ainda é o nosso advogado. Mas haverá um tempo em que Jesus virá, não como advogado, mas como juiz. E se você permanecer no pecado, você vai para o inferno, lugar de tormento. Quem afirma isso? Eu? Não. É a palavra. E vamos começar a ler agora do Gênesis, para você entender que o inferno existe desde o princípio. Amém? Vamos lá. Leitura, não explicação. Se você quiser entrar nessa de ler comigo a palavra, todas as vezes que eu entrar, eu vou entrar de uma forma ao vivo. E se eu não entrar ao vivo, eu entro assim, de uma forma como eu estou fazendo hoje, gravando o vídeo, postando. Porém, quando eu postar, eu vou colocar daquela forma estreia, para você ter um tempo de dar tempo de você ser notificado e você vir para a leitura. Mas pode acompanhar na leitura mesmo, entendeu? Vai estar tudo aberto. Os comentários vão estar abertos. Vocês poderão dar like se quiserem, se inscrever se quiserem, compartilhar se quiserem. Perdão, meus irmãos. É impossível, né? Vivemos um tempo que o clima muda do nada. Como eu estava falando, pesquisar, participar se quiserem, se inscrever se quiserem, dar like se quiserem, e compartilhar com seus amigos também se quiserem. Mas assim, vamos ler a Bíblia. Vamos ler. Porque tem gente que quer saber quando o mundo vai acabar. Isso ninguém sabe. Ou quando o mundo, ou quando Jesus virá. Ninguém sabe. Ou quanto tempo falta para o relógio de Deus fechar os ponteiros. Também ninguém sabe. Mas uma coisa é certa. Que o governo do anticristo está para surgir. E tudo antecede a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. Um dia, meus queridos, pode ser na nossa geração minha, que tenho 38 anos, e na geração velha, que está acima dos 60 anos, Jesus pode voltar. Ou na geração dos nossos filhos, que tem de 1 a 3 anos. Mas eu espero a volta de Jesus hoje, porque ele pode voltar ainda hoje. E nós temos que estar preparados para isso. Amém?
Então vamos lá. Leia aqui os primeiros 25 capítulos do livro de Gênesis. Me acompanhe na leitura e vamos orar para que o Senhor nos guarde nesta leitura e que nada de extraordinário aconteça. De ir embora a luz, de faltar energia, para que a minha bateria, esgote. Então, Deus, muito obrigado pela tua graça. Ajuda-nos a vencer nessa terra. Ajuda-nos a ficar firmes na tua palavra. Ajuda-nos a guardar a tua palavra nos nossos corações, para que nós não pecamos contra ti. Ajuda-nos a absorver a tua palavra e mudar a nossa mente com a tua palavra, para nós não te abandonar e achar que estamos bem e que não mais precisamos de ti, Jesus. Ajuda-nos a nos tirar esses pensamentos dos nossos corações, em nome de Jesus. Vem neste lugar agora, Deus, dando sensibilidade espiritual para entender a tua palavra. E já Deus abençoe o irmão que está do outro lado vendo este vídeo. Que seja um vídeo de paz, de concentração na tua palavra e que venha trazer paz, liberdade a esses corações que de uma forma ou outra pode estar inquieto, pode estar com ansiedade, pode estar preocupado com alguma coisa. Mas na leitura da tua palavra ela nos conforta, nos dá segurança, nos dá paz e nos vivifica a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 1 do livro de Gênesis. Vamos ler até o capítulo 25. Com tempos, intervalo para tomar uma água. E prosseguiremos numa outra live no 26. Então no 25, ele vai falar de Abraão se casa outra vez, a morte de Abraão, os ismaelitas, os descendentes de Isaac, Esaú e Jacó. Só, tá? Vamos lá. Que essa leitura seja uma leitura temática, tá? Aquilo que vocês não entenderem, vocês podem pesquisar no Google, né? Tem ainda esboços, tem estudos de vários teólogos, até mesmo pastores, explicando certos versículos, né, da tese da Bíblia. Mas, por enquanto, eu não explico, eu leio só, tá bom? Para que eu não crie nenhuma heresia do que está dito aqui, que eu sou leitor por enquanto. Mas quando eu começar a estudar, a gente vai descortinar a palavra de Deus para a nossa vida, para nós. A palavra de Deus é para nós, que quer ser separado do mundo. Como é que é este mundo? Das pessoas? Não. Não é das pessoas. É do sistema mudando. É das práticas mudando. É da prática do pecado, daquilo que nos afasta de Deus. Não é das pessoas. Temos que amar as pessoas, porque Deus amou todo mundo. E assim, como Jesus amou todo mundo, temos que amar as pessoas. Pregar a palavra, chegar junto, entendeu? É isso aí. Não é para fazer acepção de pessoas. Jesus não faz isso. Muito menos nós temos que fazer. Temos que odiar o sistema mudando, que quer transformar as pessoas naquilo que Satanás quer. Principalmente começando com o gênero humano. Dizendo que a pessoa, quando nasce, tem que escolher o que ela quer ser. Se ela nasce masculina, ela quer ser feminina. Se ela nasce feminina, ela quer ser masculina. Ou se ela nasce masculina, ela quer se transformar de uma forma em transexual. Ou a pessoa escolhe ser bissexual. Isso é coisa do diabo. Não temos que aceitar isso na nossa sociedade. Temos que lutar contra isso. Isso é sistema mudando. Isso é o que está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Que vai dizer assim: não é mesmo o mundo, nem o que no mundo há. Porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba do mundo, não é do Pai, é do mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? É isso que o versículo fala. Não amar o mundo e nem praticar o que o mundo fala.
Porque o mundo hoje está aí para ensinar nossos filhos a ser rebelde, para ensinar esta geração, que é a pior geração que tem, que está vindo aí. Se a gente não colocar os nossos filhos no pé do altar do Senhor, ai desta geração. Amém? Vamos lá. Tem por título aqui: o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. A criação do mundo. Capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se você quiser compreender a palavra de Deus, você pode tirar um tempo para estudar ela, né? No Google tem, ou você pode perguntar para o seu pastor, de algum líder seu que é acima de você, que nós também lidamos com hierarquia dentro da igreja. Você pode perguntar assim: por que a terra era sem forma e vazia? E por que havia trevas sobre a face do abismo? O que aconteceu para haver essas trevas? O que aconteceu para que a terra fosse sem forma e vazia? Porque você está falando que ela era sem forma e vazia, ela era. Né? Então por que ela ficou nessa situação? Então são coisas que a gente tem que aprender. A palavra de Deus para aplicar em nós, não para porfiar com o irmão da esquerda, com o irmão da direita, que o meu conhecimento é mais acima do que o dele. Senão gera guerra interna. E se gerar guerra interna entre nós, como ficará o mundo? Se nós, em vez de trazer paz entre a gente, traz guerra. Então é disso que a palavra de Deus trata. Que nós temos que levar paz e salvação para as pessoas que precisam de Jesus. E nós, endireitar nossos caminhos para andar no caminho do Senhor. Aleluia. Então vamos lá. De novo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Recapitulando o versículo 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, ou seja, no espaço, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias,
e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a árvore de asas conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas no mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia, e disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem. Aleluia. Aleluia. Vamos verificar este versículo. E disse Deus. E disse Deus. Só um minuto. Aqui. Tá bom. 25. E fez Deus as feras da terra, versículo 25. E fez Deus as feras da terra conforme sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem. Olha o versículo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Vejamos que Deus criou o homem no capítulo 1, no versículo 26. Aqui está relatado. Aqui, conforme já lemos e reforçamos a leitura. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então aqui a terra já está feita, o homem também, e disse Deus: façamos. Quando ele fala façamos, Deus não está só na criação. Há mais outras pessoas na criação com ele, que é o Espírito Santo de Deus e o nosso Rei Jesus. Lá na frente vocês vão prestar atenção que isso se confirma, que os três estão lá com Deus, né? E para confirmar mesmo, direi que lá em João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus afirma que ele e o Pai são a mesma pessoa. Então, trazendo para cá, para a criação, na criação estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Prossigamos. No versículo 26 do capítulo 1, Deus cria o homem, que vai de encontro lá no outro. Amém? Vamos lá, prosseguindo. E criou Deus o homem, a sua imagem. Imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Logo vejamos que no versículo 27, Deus não só cria o homem, a sua imagem, mas também cria a mulher. Ó, no 27, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus aqui no princípio criou já o homem e a mulher. Veja, Deus criou a sua imagem e semelhança. E mais na frente vejamos como ele cria o homem. Aliás, o homem, como ele forma o homem e a mulher para a sua particularidade, ok? Aqui Deus cria o homem a sua imagem e semelhança, mas para a sua particularidade ele cria de um modo diferente. Amém? Digamos que aqui Deus criou o homem, a palavra, criou Deus o homem, falou, criou. Lá é diferente.
Você vai notar já já. Vamos lá. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então aqui no capítulo 1, Deus finaliza a sua obra, criando o homem, criando a mulher, dando ordem para que toda árvore que estivesse na terra, presta atenção, meus queridos irmãos, que aqui ele fala da terra. Tudo que é na terra, árvore que dê semente, é boa para mantimento, para os animais,